Apesar de todos os jogos que a gente viu em Round 6 basicamente serem completamente mortais e não recomendados, e convenhamos que Pão e Loteria é um jogo bem fácil de jogar, né, cá entre nós. Pois no primeiro episódio da segunda temporada temos esse jogo peculiar que parece simples demais, só que carrega uma crítica social muito forte, né? O recrutador, interpretado pelo Gong Yoo, ele aborda pessoas em situações de rua em um parque e propõe um jogo, que é escolher entre um pedaço de pão ou então um bilhete de loteria. Aí você pensa, pô, a pessoa tá numa situação difícil, é morador de rua, não tem o que comer, vai escolher o pão, né? Porque é muito difícil você ganhar o bilhete, ser premiado e não tem como. Mas então, eles escolhem o bilhete. No final, quando a escolha é feita, ele pisa no pão que sobrou como quem esmaga qualquer chance de dignidade que restava ali. O jogo em si é direto, né? Basta escolher. Mas a mensagem por trás é bem mais pesada do que parece, velho. E já comenta embaixo qual o jogo mais difícil, na opinião de vocês, que a gente viu nessas 3 temporadas de Round 6, tá? E se embora que essa lista daqui tem uma surpresa lá em primeiro lugar. Hello my friends, Geek na voz, continuando aqui a nossa lista, né, o nosso ranking em 14º lugar dos jogos mais difíceis e cruéis de Round 6, mas que esse daqui não é tão difícil, temos a Roleta Russa, exatamente em 14º lugar, pra vocês verem o nível dessa lista aqui. A clássica Roleta Russa aparece logo no primeiro episódio da segunda temporada, e sinceramente, entra nessa lista mais pela tensão do que pela complexidade da coisa. O funcionamento aqui tem uma pequena e aterrorizante diferença, em vez de girarem o tambor do revólver a cada rodada, eles giram só uma vez e pronto. O resto é na sorte ou no azar, dependendo do ponto de vista, né? É um duelo direto, né? Sem habilidades envolvidas. Um aperta o gatilho, depois o outro. E no máximo, no 6º clique, alguém já era, cara. É fácil de jogar? Muito. Mas é letal? Com certeza. É o que eu disse pra vocês terem uma ideia do nível que tá essa lista, né? Roleta Russa tá em 14º. Então vocês já imaginam o que vem a seguir aqui. Continuando, nós temos esse Dakiji, ou Dakiji, enfim, que é o primeiro jogo que a gente viu lá no início da primeira temporada, né? Que é onde colocou o Ji-hoon nesse caminho sombrio. E a ideia é simples, né? Cada jogador tem um quadrado de papel dobrado. E o objetivo é jogar o seu quadrado no do oponente que está no chão e fazer virar com impacto. Só que na prática, cara, não é nada fácil, né? O Ji-hoon mesmo, ele apanhou bastante nesse joguinho no primeiro episódio. Ele perdeu várias vezes seguidas antes de acertar uma, né? Parece coisa simples, né? Tipo joguinho de criança, mas exige muita precisão e um certo jeito com as mãos que poucos dominam. E eu coloquei esse Dakiji aqui um pouco mais avançado justamente porque a gente viu uma das versões dele nessa segunda temporada, cara, naqueles minigames que aí sim foi muito difícil. O Dakiji aqui agora literalmente valia sua vida, cara. Se você não conseguisse virar o envelope a tempo, você literalmente é de Vasco. E tem gente que manda bem fácil, né? Com certeza, mas pra maioria de nós, acertar esse lance é mais difícil do que parece, cara. E é o que eu disse, no início, o Dakiji, lá na primeira temporada, vale só uns tapas na cara. Só que nos minigames, se você errar, ou então não conseguir fazer virar o negócio a tempo, já era, você vai de Vasco. Em 13º lugar, nós temos meio que uma evolução do jogo da Roleta Russa, que é o Pedra, Papel e Tesoura. Essa versão turbinada, né, do clássico Pedra, Papel e Tesoura, aparece logo no início da segunda temporada e, sinceramente, é um nó na cabeça, né? Você joga o tradicional Pedra, Papel e Tesoura, só que com as duas mãos ao mesmo tempo. Aí, depois de revelar os sinais, cada jogador escolhe uma das mãos pra valer com uma jogada oficial. Parece complicado, né? Só que é que tá, quem perde tem que encarar, ainda por cima, uma roleta russa tradicional, velho. Com direito a girar a câmera do revólver e tudo, né? Se antes o desafio era psicológico, agora envolve literalmente colocar a vida em risco, cara. Só que, cara, o problema é que pra você poder vencer esse jogo, não basta só a sorte. Você tem que adivinhar o que o jogador vai jogar com a mão. E ainda o que ele vai decidir usar no final, né? Tipo um xadrez emocional turbinado com adrenalina, blefs e pressão mental, cara. No papel parece só um joguinho de mão normal, pedra, papel e tesoura, né? Só que em Round 6 a gente sabe que essas brincadeiras têm outra conotação. Em 11º lugar nós temos as bolinhas de gude, cara. Exatamente, temos aqui um jogo que deixou todo mundo emocionalmente quebrado. A dinâmica é simples, né? 2 jogadores se enfrentam em uma partida de bolinhas de gude com regras completamente livres. Vale qualquer tipo de jogo que envolva bolinhas, né? Quem pegar todas do outro, vence. E o perdedor? Bom, o perdedor é eliminado, né? A não ser que você seja o velhinho misterioso que secretamente é quem comanda os jogos. Mas se você não for o velhinho, você tá lascado. Cara, o nível de dificuldade desse jogo é muito difícil de medir, né? Pode ser algo mais técnico, algo mais emocional. É como eu disse, as regras são livres e quem tá jogando é que faz as regras. Como quando o jogador deliberadamente perde pra salvar o outro, né? Vai depender muito da abordagem de cada dupla, o que dá a esse jogo um peso tanto estratégico quanto psicológico, cara. E é um jogo extremamente mortal. Temos aqui em 10º lugar agora o famoso Squid Game, né? Ou então o jogo da Lula, o tradicional, que assim, as regras são bem mais complicadas do que parece, tá? E esse jogo nem preciso dizer, é o X1, cara, é mortal. A estrutura do campo parece uma lula desenhada no chão, né? Só que o jogador que ataca só pode pular com um pé enquanto estiver fora da lula. Já o jogador de defesa tem mais liberdade e pode se mover com os 2 pés desde que fique dentro da área. Só que a coisa fica séria quando o atacante atravessa a parte chamada de pescoço da lula e a partir daí ele pode usar os 2 pés
pés pra correr até o topo e tentar pisar na cabeça da Lula pra vencer. Claro que a defesa vai fazer de tudo pra empurrá-lo pra fora antes disso acontecer. E no universo de Round 6, você ser empurrado significa outra coisa, né? É ir de Vasco. E apesar desse jogo ser bobo no papel, só que quando você vai pra prática, ele se torna muito difícil, cara. E obviamente extremamente mortal, né? Tem leitura de adversário, tem estratégia, tem reflexo e muita resistência física. Agora, algo interessante é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito do que comentar aqui nesse nosso ranking. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasinGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Round 6 e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Em nono lugar, nós temos o jogo da Lula novamente, só que essa última versão que a gente viu na terceira temporada, literalmente o último jogo da terceira temporada, que é uma versão mais mortal do jogo da Lula tradicional. Cara, esse jogo é insano, né? Imagina 3 pilares gigantes, um com formato de quadrado, outro triângulo e um círculo. E um grupo de jogadores precisa decidir quem vai ser empurrado lá de cima, né? Cara, a regra principal é que uma pessoa tem que ser empurrada de um dos pilares ainda respirando, senão todo mundo dança. E o detalhe mais doido é que o cronômetro só começa quando alguém aperta um botão no chão. Então eles podem debater o quanto eles quiserem antes do caos começar. Sendo que propositalmente eles colocam meio que um poste, né? Um pedaço de metal ali pra justamente você pegar aquilo e empurrar a pessoa, mano. Foi proposital aquilo ali. Só que no caso de Round 6, a gente sabe que não é tão simples, né? Porque tinha o Ji-hoon, tinha o bebê, tinha aquele garoto lá, o esquisitinho, que a galera não gostava muito. Aí você pensa, pô, eles vão eliminar o esquisito, depois vão eliminar o bebê, aí ninguém gosta do Ji-hoon. Parece que é simples, entre aspas, Deus me livre, mas quando a gente viu a série rolando, meu irmão, foi uma confusão. Tem até uma espécie de estratégia rolando quando o Ji-hoon e o jogador 222 entram na equação, né? E o spoiler é que o 222 é um bebê, cara, porque tecnicamente eles contam como 2 pessoas, então dá pra tentar empurrar os dois separadamente, mas sejamos sinceros, né? Na prática, o jogo é só um grande empurra-purra com uma vara gigante, cara. As regras não são difíceis, não é um jogo complicado, é só você empurrar, só que você empurra, o cara vai de Vasco. Em oitavo lugar, nós temos um dos jogos que eu achei mais insanos durante essas 3 temporadas de Round 6, que é o esconde-esconde da terceira temporada. Mano, que loucura foi isso, velho. Cara, aqui quem procura está armado com facas e quem se esconde tem chaves. Pois é, 3 tipos diferentes, a circular, triangular e quadrada. Os escondidos têm uma vantagem inicial, né, podendo sumir no labirinto gigantesco e cheio de andares. E durante 30 minutos, o objetivo é não ser encontrado ou escapar pelas portas certas com suas chaves. Enquanto isso, os caçadores precisam dar conta de encontrar e eliminar pelo menos uma pessoa, ou eles mesmos são eliminados. E a essência do jogo é até fiel à essência do jogo original, né? Eu brinquei muito na minha infância de esconde-esconde, era uma das minhas brincadeiras favoritas, só que obviamente não envolvia faca. Quem se esconde tem mais chances de sobreviver, o que dá até uma certa equilibrada, né? Mas ainda assim, se você for pego, é o fim de jogo, cara. E geralmente com uma facada bem certeira, né? Não dá pra dizer que é super difícil pra quem tá procurando, mas não é moleza, né? Cá entre nós, nada em Round 6, nenhum desses jogos são fáceis, gente, pelo amor de Deus. Só que é aquilo, né? Qualquer lâmina na sua mão vira uma brincadeira absurda, né? Em sétimo lugar, temos a famosa batatinha frita 1, 2, 3, lá da primeira temporada, o jogo mais famoso disparado de Round 6, né? Não é o mais mortal, mas mesmo assim é um dos mais mortais, tanto é que tá em sétimo lugar. Afinal, a boneca gigante Young-hee comanda. Quando ela diz luz verde, você corre. Luz vermelha, é melhor ficar imóvel ou então você se lasca. E parece simples, né? Mas a tensão do cenário, o tamanho do campo e a pressão de ver gente caindo ao seu lado fazem esse jogo ser muito mais complicado do que a infância fez parecer. A execução perfeita exige reflexo, concentração e um sangue frio daqueles, cara. Errar aqui custa muito caro, e se você se mover além do tempo permitido, você tá muito, mas dobradamente lascado. Isso pra não dizer quando a galera te empurra, né? Aí eu fui, velho. Em sexto lugar, temos uma versão um pouco hardcore da famosa dança das cadeiras, né? Que é o Mango, que a gente viu lá na segunda temporada, que tem que entrar nos quartos. Aquele jogo é absurdo, velho. Nesse jogo, os jogadores giram um carrossel, um número é anunciado e todos precisam formar grupos com exatamente esse número de pessoas. Quem não se encaixar, está fora. E eu nem preciso dizer como, né? E além da tensão natural da brincadeira, a dificuldade aumenta à medida que o número de participantes diminui. É o momento perfeito para testar alianças, trair amigos e improvisar táticas na última hora, né? E como os mestres do jogo estão sempre mexendo os pauzinhos, você nunca sabe se o desafio é justo ou se é uma armadilha maquiavélica. Cara, é um jogo muito complicado, porque você tem que decidir no calor do momento. Você tem fração de segundos para decidir o que você vai fazer, quem vai com você, ou então se você vai para outro grupo, se você vai tentar entrar em outra porta, e a galera tá nem aí para você, obviamente. É um jogo extremamente difícil e mortal, né, cara? Preciso nem dizer. A forma como você se desespera quando você fica fora de uma porta, e obviamente você vai de Vasco, é devastador, cara. No fim, sobreviver aqui nesse jogo é uma mistura de sorte, estratégia e nervos de aço, cara. É um jogo extremamente difícil. Em quinto lugar, temos esse jogo que eu acho subestimado, eu acho que a galera nos rankings não coloca ele em seu devido lugar de dificuldade, que é
puxa a corda. Cara, é o famoso cabo de guerra. Quem nunca brincou de cabo de guerra quando era criança? Só que obviamente não valia a sua vida, né? E aqui é simples, um time puxa, o outro também. E quem puxar mais forte, vence. Mas como o sábio Olinan mostrou, dá até pra ir além da força bruta. Estratégia e trabalho em equipe fazem toda a diferença no cabo de guerra. E mesmo com o time considerado mais fraco fisicamente, o de ruim e sua galera ganham usando raciocínio, né? Sincronia e uma boa dose de coragem. E no fim, o jogo prova que não é só sobre puxar a corda, mas sobre como e quando puxar. E aí eu nem preciso dizer o que acontece quando você perde, né? Quando você fraqueja e aí, enfim, você meio que cai pro Vasco. Em quarto lugar, temos outro jogo recente e esse daqui, cara, é absurdo. Esse jogo é extremamente mortal, exige muito do seu físico, muito da resistência, e se você não tem condições de pular, você tá lascado, como é o caso da grávida lá que machucou o pé, o tornozelo. Ou então, sei lá, se a velhinha tivesse sobrevivido a esse jogo de pular cordas, ela também não teria conseguido. Ela não tem força suficiente pra aguentar ficar pulando ele toda hora. Imagine uma ponte estreita, um vão no meio e uma corda gigante girando cada vez mais rápido ao redor de tudo. E a missão é simples, é correr, pular, até chegar do outro lado. E na teoria parece complicado, né? Coordenação motora precisa estar em dia e o equilíbrio também. Mas no fim das contas, todo mundo, menos o bebê e a mãe que estava machucada, e obviamente a velhinha também, eles conseguem passar numa boa, né? O verdadeiro problema é o ser humano, cara. Parece que na teoria é bem tranquilo, e o jogo fez parecer que é tranquilo, né? Porque conforme a galera foi entrando lá nos trilhos e foi pulando um atrás do outro, parecia que ninguém iria tropeçar na corda e iria de Vasco. Mas na verdade, entra o fator ser humano aí, porque os caras são escrotos. Assim que você chega do outro lado, eles começam a te empurrar, cara. Isso torna o jogo bizarro, porque você tá ali pulando, às vezes você não aguenta mais, você já tá pulando muito, o seu físico tá indo pro cacete já. Você tem que chegar do outro lado, porque o tempo tá contando, você tá ficando cansado, a corda pode bater na sua perna, e se você chegar do outro lado, vão te empurrar. Olha a dificuldade disso, velho. Em terceiro lugar, nós temos o Dalgona. E aí você fala, pô, como assim o Dalgona? Que é aquele jogo de recortar as figuras que a gente viu lá na primeira temporada. Pô, Gui, como assim esse jogo é mais difícil que o pular corda? Nem a pau. Então, depende, porque se você pegar uma forma complicada de destacar, você tá lascado, velho. Esse aqui provavelmente é o jogo que virou febre no mundo real depois da primeira temporada, né? A tal da prova do Dalgona, aquele doce coreano feito com açúcar e bicarbonato, parece até inofensivo, mas não se engane, é cruel. O objetivo é simples na teoria, você precisa recortar uma forma, estrela, guarda-chuva, círculo e etc, de dentro do doce sem quebrá-la. Aí você pensa, pô, é moleza, né? É fácil. Não é fácil, cara. Só se for um círculo. Se você pegar o círculo, talvez você tenha sorte. E assim, você não pode quebrar minimamente o objeto ali em destaque. Se você quebrar uma pontinha, os caras vão dar um tiro em tu. Cara, na série, se a forma quebrar, você já era, vai de Vasco. O pior é que tem formas que parecem simples, só que elas enganam. E um movimento errado, uma pressãozinha a mais, é bye bye, cara. É o tipo de jogo que exige precisão, paciência e nervos de aço. E considerando como essa cena explodiu lá fora, dá pra dizer que o mundo inteiro teve um gostinho, literalmente, desse desafio, né? A galera começou a fazer um desafio disso atrás do outro. Em segundo lugar, nós temos aqui os minigames, aquele jogo lá das 6 pernas, né? Que é assim que falam lá na Coreia. Mano, esse jogo é bizarro, gente. É assustador esse negócio, velho. E pra piorar, os jogadores têm que fazer tudo isso amarrados uns aos outros, né? Com uma corda gigante nas pernas. Já começou ruim aí. Primeiro temos o já conhecido Dax, né? Aquele do papelzinho que você tem que girar pro outro lado. Só que depois vem o Flying Stone, né? Onde o objetivo é derrubar uma pedra com a outra. Mas se você errar, as 6 pernas tem que andar até lá pra poder buscar. A sequência continua com o Gong, né? Que envolve arremessar as pedrinhas no ar em combos quase ninja. E na sequência vem o Pang Tig, né? O clássico peão. Tem que rolar a cordinha, girar com força e torcer pra ele não cair. E por fim, o Jag, né? Que lembra o futebol chinês, que você precisa manter uma espécie de saquinho, ou então moeda enrolada, quicando no pé ou no tornozelo 5 vezes seguidas. É a famosa peteca, né? Eles pegam a peteca, jogam e você tem que fazer embaixadinha. Nós brasileiros, nesse jogo, a gente ia tirar de letra. Mas os coreanos, eu não sei não. Então, separadamente, cada jogo é um desafio, mas o problema é que você tá amarrado com o seu grupo. E se você perde, se você erra o objeto, se erra a pedra, você tem que ir até lá com as 6 pessoas e depois voltar e jogar até acertar. E isso com todos os jogos. E tem um cronômetro ainda ali, tá? Se você não conseguir completar os jogos a tempo, Vasco. É quase uma dinâmica de RH maluca que te faz pensar se vale mesmo a pena esse emprego, né? Ou no caso aqui, se vale a pena continuar vivo nesse jogo, porque é insano, cara. E em primeiríssimo lugar, na minha opinião, o jogo mais difícil, mais mortal de todos que eu vi até agora. É insano essa parada e a galera às vezes subestima esse jogo, que é a Ponte de Vidro da primeira temporada. Gente, que negócio maluco. Esse jogo é simplesmente desesperador, não só pra quem está jogando, mas pra quem assiste também.
falei? Cara, imagina só, você tá num corredor suspenso com 18 pares de vidros à sua frente. Um de cada par de vidro é temperado, aguenta o peso. O outro é um vidro normal, né, que se quebra na hora. E você tem que atravessar pulando em um de cada vez, né? Só que se você escolher errado, se você pisar no vidro normal, já era, velho. Vasco. Na teoria, parece somente sorte, né? De que você tem que dar sorte de pisar no vidro e você não cair. Parece tipo a roleta russa, né? Que envolve mais sorte do que estratégia ou qualquer outra coisa. Só que Round 6 mostra que até nisso dá pra ter uma vantagem, né? Porque o jogador, o Gunsu, ele era um vidraceiro. Então, com anos de experiência, ele consegue identificar o vidro seguro pela refração da luz. É brilhante, né? Mas claro que os organizadores não iam deixar barato. Eles apagaram as luzes e tiraram a única vantagem dele, cara. Ainda assim, o cara tenta usar bolinhas de gude pra testar o vidro. Funcionaria se não fosse a incompetência dos jogadores atrás dele, né? Que resolveram empurrá-lo da ponte porque o tempo tava acabando. E ainda tem isso, cara. Você não só tem que tomar cuidado se vai pisar ou não em falso, pura sorte, como ainda tem um cronômetro. Então, assim, se o tempo estiver acabando, a galera que tá atrás de você vai começar a te empurrar. E é Vasco. Mas aí, qual o jogo mais difícil na opinião de vocês? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo. Faz o top 3 aí de vocês, vai, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!